E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite. Então, hoje, continuando os nossos vídeos, né? Eu vou continuar com aquela série que eu comecei na semana passada, né? Para iniciantes, vamos dizer assim. Né? Semana passada eu falei um pouquinho sobre aura, sobre as camadas áuricas, né? Se você não viu o vídeo, né? Eu vou deixar ele no finalzinho aqui para poder você acessar, tá? Mas corre lá e assiste aquele lá primeiro, se você quiser, tá? E hoje eu vou continuar falando um pouquinho sobre aura, só que eu vou falar hoje mais especificamente sobre as cores de aura, né? Quais são as cores de aura que são legais, né? Que são interessantes da gente ter e como conseguir manter essas cores e quais são as cores de aura que seriam interessantes evitar. Bora pro vídeo? Solta a vinheta. Pois é, pessoal. Então, falando sobre aura novamente, sabe? Porque, gente, se a gente fosse falar tudo naquele vídeo somente, eu ia fazer um vídeo aí com acho que mais de 3 horas de informação, né? E mesmo assim, provavelmente eu não chegaria, vamos dizer assim, a lugar algum. Eu não chegaria a uma informação realmente 100% plausível e legal, sabe? O assunto aura, embora seja um assunto muito inicial, vamos dizer assim, é um conceito básico de espiritualidade, de conhecimentos esotéricos e tal, né? Todo mundo que começa, vamos dizer assim, um estudo, seja ele energético de forma esotérica, seja ele energético de forma espiritual ou afim, em algum determinado momento vai ouvir falar sobre aura, em algum determinado momento ele vai precisar entender e saber mais sobre aura, né? Seja isso para ampliar os seus conhecimentos, ou seja isso até para saber como lidar com a sua própria energia, no caso, aprender a lidar com a sua própria autonomia energética, tá? Então, assim, se eu fosse falar tudo sobre aura naquele vídeo, com certeza a gente não ia conseguir falar tudo. E mesmo hoje, né, eu dividindo aí num segundo vídeo, eu vou falar sobre as cores de aura, né, que seriam chamadas cores primordiais ou as cores em evidência, né, não seria nem primordial, vamos dizer assim, mas as cores em evidência mesmo, que são as cores que ficam em evidência na sua aura, mas não necessariamente significa que a sua aura é massivamente daquela cor, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, só você clicar, corre lá, assiste aquele primeiro e depois você volta aqui e assiste esse para você entender direitinho, né? Mas falando de cores de aura, né? As cores que ficam em evidência, né? Que são as cores que geralmente quem tem terceira visão consegue ver, quem tem foto Kirlian consegue através da foto Kirlian capturar, né? Essa coloração de aura. Elas querem dizer muita coisa. E algumas dessas colorações de aura, elas são interessantes de você ter, elas são boas de você ter no seu campo áurico, né? Seriam recomendáveis, vamos dizer assim. E algumas colorações são ruins, não sendo boas, portanto, para se manter no campo áurico, sendo inclusive interessante até se evitar de você ter essa coloração como uma cor que está em evidência na sua aura, tá? Vamos começar falando então, portanto, sobre as cores que convém evitar, beleza? A primeira delas, talvez a mais importante, é a cor que na verdade tem como a camada áurica raiz, a terceira camada áurica, que é o vermelho, tá? O vermelho, ele é uma cor que convém você evitar que ela esteja, fique ou permaneça na sua camada áurica, tá?
Por quê? Qual é a conotação do vermelho? Tá, gente? O vermelho ele está ligado fortemente à energia da terceira dimensão, que é o mundo cujo qual nós vivemos. E, portanto, ela também estaria ligada aí fortemente às condições mais materiais do ser humano. Poxa, Pierre, mas isso não é legal? Então, não. Por quê? Essas condições mais materiais, cujo qual o vermelho está ligado, não tem tanto a ver, por exemplo, com o andamento da sua vida material, mas tem a ver com a rapidez ou a forma como as coisas vão se concretizar na sua vida. Se esse vermelho ele fica desregulado, ele vai fazer com que esta rapidez, vamos dizer assim, a efetividade das coisas, ou seja, a materialização das coisas, também fique desregulada, fazendo algumas vezes com que você tenha que trabalhar muito por um propósito para poder ter um resultado desse tamanho. Por vezes também fazendo com que coisas aconteçam muito mais velozmente do que você estaria aí preparado para lidar com elas. E aí, vamos dizer assim, isso já por si só já bagunça o meio de campo. Levando em consideração que o vermelho também tem muito a ver com o campo da materialidade, ele também tem muito a ver com a energia mais densa do ser humano, que é o que nós chamamos de instintos primitivos, tá? E aí, ou seja, isso por si só já bagunça tudo, tá? Porque o vermelho estando ligado aos instintos primitivos, ele está ligado aos sentimentos mais baixos do ego do ser humano, né? Como raiva, inveja, sexualidade. Ah, Pierre, mas você está querendo dizer que é ruim a sexualidade? Exacerbada sim. Ai, que delícia! Se você tem a sua sexualidade, ela tá em dia, tá ok, e você, vamos dizer assim, você tem o seu parceiro e tal, beleza, ou a sua parceira, beleza, isso serve para os dois lados, tá, gente? Tanto para homens quanto para mulheres. Beleza, agora se você, tipo, taca fogo na lenha, sabe? Você é aquela pessoa que você tá queimando o palheiro, sabe? Você não é conhecida por um, mas por muitos. Você não é uma pessoa de família, mas de muitas famílias. Saiba que tá ruim, tá errado pra você. O quê? Como? E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Você tá vivendo aí a micareta louca na hora que você quiser viver uma vida mais tranquila, uma vida mais normal e quiser dar um andamento, vamos dizer assim, para a sua vida dentro das funcionalidades, por exemplo, de uma vida humana normal, né? Casar, formar família, ter filhos e tal, saiba que você vai ter dificuldade. Por quê? Porque você é cachorrão ou você é cachorrona e você vai ser vista dessa maneira por todo mundo. Por quê? Porque é como se a sua energia fosse o primeiro cartão de visita e ela simplesmente vai demonstrar isso. Ela vai demonstrar que você não é uma pessoa respeitável, que você não é uma pessoa para ser levada a sério, que você é um passatempo, que você é... Enfim, que você é o que você é, entendeu? Energeticamente isso é muito ruim para muita gente, principalmente quando você está buscando, né, como eu falei, quando você está galgando formar uma família, ter uma formatação mais quadradinha dentro daqueles moldes que a sociedade diz como sendo o correto, né? Mas, como eu falei, ela também atrapalha no andamento da materialização das coisas dentro da sua vida material, que por si só já é ruim, né? Ainda influencia estados de humor, tá, gente? Isso é importantíssimo, porque a gente sabe que o estado de humor ele influencia a camada áurica, fazendo com que a nossa aura tenha uma cor predominante, tá? E aí essa cor predominante, essa cor que vai ficar em evidência, também vai influenciar o nosso emocional de volta, fazendo quase como se fosse um caminho de moto contínuo, onde as suas emoções vão alimentar a energia que está na sua aura, e a energia na sua aura vai alimentar as emoções, e a coisa vai só desandando, tá? Então, a aura vermelha, ela influencia fortemente a irritabilidade. E quanto mais irritabilidade, mais aura vermelha você vai ter. Então, ou seja, os níveis de estresse vão estar astronômicos, você não consegue dar andamento nas coisas da sua vida e organizacioná-las de forma correta para conseguir lidar com elas e estar preparados para lidar com elas, né? E
ainda influencia na área romântica aí, fazendo com que você seja vista como uma piriguete ou então como um cachorrão. Então, ou seja, aura vermelha, nem pensar. Pois é, outra coloração de aura que é bem ruim, né? Quando ela fica em evidência, né? Quando ela fica como cor predominante, é uma cor que em sua essência ela não é ruim, tá? Só que, assim como o vermelho, ela tem uma camada da aura específica ao qual ela pertence e ela precisa se ater, ou seja, ela precisa se manter naquela camada áurica específica. O que, portanto, significa que se ela sair dessa camada áurica e se principalmente não só ela sair, mas ela ficar como uma cor predominante na sua aura, ou seja, ela ficar em evidência, vai dar ruim, tá? E esta cor que eu estou falando é uma cor cujo qual eu gosto muito, está entre as minhas cores prediletas, que é o azul, tá? O azul, que é a cor da espiritualidade. Nossa, Pierre, mas o azul, que é a cor da espiritualidade, é ruim se ela fica como uma cor predominante na aura? Sim. Poxa, mas por quê? Porque se você não é um monge tibetano, sabe, que vive um dia inteiro no mosteiro, rezando pela ascensão da humanidade, se você não é um apóstolo de Cristo, né, ou um avatar, se você não é uma pessoa que você vive da sua fé, se você não é uma pessoa que congrega e vive disto, tá? Vai ser ruim. Por quê? O azul é ligado às cores, uma das cores, né, que é ligado aí à espiritualidade e está entre as cores mais sutis do universo. Seres de dimensão muito elevadas, né, como oitava e nona dimensão, que são as últimas antes de Deus, são seres que possuem aura azul. Anjos e arcanjos possuem aura azul. E o ruim está exatamente aí. Por quê? Porque você que está aí do outro lado, meu amiguinho, jovem gafanhoto, Joãozinho, você não é um anjo, você não é um arcanjo, você não é um apóstolo de Cristo e provavelmente, muito provavelmente, você também não está me assistindo de dentro de um monastério budista, de um templo. O que faz com que, na verdade, você tenha uma vida humana e precise do andamento dessa vida humana. E aí o azul, que é uma cor prontamente espiritual, ele vai afastar tudo que é ligado à materialidade e a essa vida humana. Porque a função do azul é justamente fazer o quê? Sutilizar você, transformar você em um ser de luz. Só que antes de você chegar a esta conotação de se transformar em um ser de luz, um ser divino, luminoso, né, maravilhoso, vamos dizer assim, a sua vida material vai virar uma bela de uma porcaria. Por quê? Porque a vida material se torna um empecilho natural para esta sutilização. A gente sabe que você precisa trabalhar, a gente sabe que a gente precisa do dinheiro para pagar as nossas contas, a gente precisa do dinheiro até para se alimentar. E na verdade, né, gente, não sejamos hipócritas, porque a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do material, até mesmo para pôr em prática ações benéficas dentro do campo da espiritualidade, né? Me diz aí um local, seja ele qual for, seja uma igreja, seja um templo budista, seja uma casa de macumba, seja o que for, tá, gente? Eu odeio esse nome, mas, enfim, popularizou, né? Não é macumba, macumba é um instrumento musical, né? Mas centro espírita, tá? Vamos lá. Vamos dar os nomes corretos às coisas. Que sobreviva, sobreviva, perdure e faça suas obras sem dinheiro nenhum, tá? Eles não têm fonte de renda, eles não geram fonte de renda, não vendem nada e não recebem doações. Não existe, sabe? Não existe, gente. Na época de Jesus, Jesus ia para o monte lá, pregava lá no monte, no meio das montanhas, e as pessoas iam, quem quisesse, né? Mas, nos dias de hoje, onde o que mais tem são entidades,
né? São organizações sociais, políticas, éticas e assim por diante, até para a realização de qualquer ação espiritual, você precisa do material. E aí você imagina, se você tem a aura azul tem a funcionalidade de te santificar. Nós sabemos bem que nós humanos não somos santos, então, portanto, em sua grande maioria, a essência do ser humano nunca vai ser santificada assim de uma hora para outra. Por mais que você se esforce, você pode ser menos ruim entre todos, mas santo você nunca será, porque não existe essa condição para humanos na terceira dimensão. Isso faz parte do defeito do DNA do estar humano. A gente é dúbio, nós somos pessoas que temos pensamentos bons e ruins ao mesmo tempo. Você está elogiando a pessoa por cima da mesa, por baixo você está chutando o joelho dela. Você está falando do cachorro dela como é bonito, por baixo da mesa você está chutando a costela do animal, né? Então, assim, isso é do ser humano. E enquanto existir dualidade, enquanto existir essa divisão entre bem e mal, convivendo de uma maneira e congregando de uma maneira muito intensa dentro do ser humano, o azul, ele é, digamos assim, desconsiderável de ser uma cor primordial, de ser uma cor que esteja em evidência na sua aura. Ele tem que estar lá, porque ele vai ser o responsável pela sua ligação com o divino. Ele tem que estar lá porque ele vai ser o responsável pela sua proteção contra as coisas negativas do universo, do mundo e da área espiritual. Mas ele não pode ficar como uma cor em evidência na sua aura, porque ele certamente vai embolar a sua vida material, seja desde o momento ali da sua função profissional até relações humanas e a forma como você interage com os outros humanos. Ou seja, é horrível. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá, gente? Então, assim, essas duas cores, por si só, são muito ruins de você ter na aura. Existem outras cores? Existem, tá? Como preto, por exemplo, é muito ruim de você estar com a aura negra, mas geralmente quando a pessoa está com a aura negra, ela está no bico do urubu, né? Vamos voltar para cá, que deselegante, né? Totalmente deselegante. Significa que ela está extremamente obsidiada, está cheia de energia negativa em volta, tá com um monte de macaquinho nas costas. Então, assim, não é muito comum a pessoa ter aura negra, né? Tá com a aura escura. Assim como a densidade das camadas áuricas, né? Ou seja, a densidade da aura em sua volta também quer dizer muita coisa. Se essa aura ela é muito espessa, é bom. Se ela é muito próxima ao corpo ou muito fininha, né? Próxima ao corpo, como uma pequena silhueta de luz, é extremamente ruim. Então, assim, existem muitas nuances dentro desse estudo, dentro desses conhecimentos, tá? Mas qual seria a cor ideal para você ter na aura nos dias de hoje? Bom, existem muitas cores boas de você ter na aura, né? O violeta é uma delas, eu acho o violeta muito bom de você ter na aura. É uma das cores preferidas minhas, assim, tá? O violeta, o roxo, pela sua funcionalidade de transmutação, tá? Quando você tem violeta na aura, isso até fortifica a ação do azul que fica na última camada da aura. Então, por mais que ele não esteja como uma cor predominante, o violeta vai ajudar. Além do fato do violeta ser mais denso do que o azul, por exemplo, e não deixar que o azul transpasse por ele e, vamos dizer assim, fique como uma cor predominante. E também é sutil o suficiente para não deixar que o vermelho, que é denso, transpasse por ele e fique como uma cor predominante. Então, sim, o violeta é uma cor muito boa de se ter na aura. Infelizmente não é uma cor muito fácil de se manter, porque o violeta, para você estar com ele na aura e para você mantê-lo na aura, você tem que estar com algumas funcionalidades ativas, tá? Então, a primeira delas
você tem que estar alimentando a sua consciência. Como assim, Pierre? O que isso quer dizer? É simples, gafanhoto. Você precisa estar estudando, tá? Ah, mas estudando o quê? Qualquer coisa. Pode ser até, você pode estar estudando o gibi da Turma da Mônica, a história, como foi criado, os personagens e tal. Tá? Não é só ler, tá, gente? É estudar. Estudar é ganhar conhecimento. Ganhar conhecimento é trabalhar a consciência, o conhecer. Então, quando você trabalha a sua consciência de alguma maneira, tá? Quando você trabalha o ganho de consciência, quando você trabalha o acesso a esse entendimento e a essa verdade, você está alimentando a consciência, você está ajudando os seus campos áuricos a se manterem com a energia violeta, tá? Outra coisa que ajuda a manter a energia violeta, e não só ajuda, como ajuda a ancorar esse violeta na aura, é a constante reavaliação pessoal, tá? Essa parte é um pouco mais complicada. Por quê? O que é a reavaliação pessoal? A reavaliação pessoal são aqueles momentos que geralmente a gente para um pouquinho, né, a nossa correria de vida, a gente volta o nosso olhar para si mesmo e começa a enxergar o ser humano que nós somos, que nós nos tornamos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E aí a gente faz uma autoanálise. Não é reprova, tá, gente? Não entendam mal. Você não vai se reprovar. Você vai fazer uma autoanálise. Você vai ver o quanto você cresceu nos últimos tempos. Não é para trabalhar o ego, tá? O quanto você cresceu é para servir de referência do quanto você ainda pode melhorar. E aí, com base nisso, você criar, digamos, parâmetros para os próximos meses, para os próximos dias, para os próximos anos. Da onde você gostaria de chegar? Ah, eu gostaria de ser uma pessoa mais paciente. Ótimo. Como é que foi o trabalho da paciência nos últimos anos? Ah, eu trabalhei, hoje eu sou mais paciente do que eu era antes. Tá, beleza. O que você pode fazer para melhorar essa sua paciência daqui para frente? Ah, eu gostaria de ser uma pessoa mais tranquila. Tá, como é que você lidou com o estresse nos últimos anos? Como você lidou com as situações de pressão nos últimos anos? Sabe? Então, ou seja, o trabalho da autoanálise vai fazer com que você necessariamente tenha que voltar um tempo atrás, olhar para como você era, olhar para como você está e então definir como você quer ser, tá? É um trabalho muito individual, é um trabalho de empoderamento pessoal sem igual, tá? Eu sugiro muito quem quiser fazer isso, mas é um trabalho de autorresponsabilidade também. Então, esqueça a ideia de que alguém vai fazê-lo por você. Ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo, tá? Então você vai precisar trabalhar a sua autonomia, você vai precisar trabalhar a sua autorresponsabilidade para poder ancorar e manter esse violeta na aura. Como isso é uma coisa que quase ninguém quer fazer, até porque é muito mais fácil seguir alguém e se der errado, a culpa é do outro, não é sua. A pessoa tira a sua autorresponsabilidade. Enfim, ninguém quer fazer, tá? Outra cor que é muito boa de se ter na aura é o amarelo, tá? O amarelo, que é uma energia muito solar, vamos dizer assim. O que trabalha toda a parte dinâmica de vida. Então, ter o amarelo na aura faz com que você tenha uma vida mais dinâmica. As coisas acontecem com mais facilidade, com mais rapidez. Você tem mais energia, tá? Também para tudo. Desde energia física até energia emocional e psicológica também, para lidar com as coisas. Você se torna uma pessoa mais dinâmica, você tem mais dinamismo quando o amarelo está na sua aura. O amarelo é uma energia que está ligada ao dourado dos seres e é uma energia próxima do que a gente chamaria de energia crística. Então, ter uma energia amarela na aura, né, ou ter energia crística na aura, também é muito bom para os aspectos da religiosidade,
Mas como ela é uma energia muito de ação, de dar movimento às coisas, ela faz com que você não fique apenas bitolado nessa área, sabe? Eu, quando eu era mais novo, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, a minha aura ela foi azul por muito tempo, e aí não tinha muito o que se fazer, porque era natural, né? Não era que a minha aura era azul por um motivo ou por outro, é porque eu nasci com a aura azul, e aí não tem muito o que se fazer. Mas na adolescência minha aura mudou, no início ficou toda colorida, parecia um pavão, e depois ela se firmou como amarela, né? E hoje a minha aura ela é amarela até os dias de hoje, e eu acho que ela vai ficar como amarela até o final dos tempos, né? Um amarelo bem forte, bem próximo daquele amarelo do girassol, sabe? É o amarelo da minha aura. O amarelo é uma cor muito boa de se ter. Mas a cor ideal, né, que é o que eu tinha falado, qual seria a cor ideal? A cor ideal, gente, dos dias de hoje é o prata, tá? Poxa, Pierre, prata? Não é branco? Não, gente, é prata. O prata, ele é um branco acintilado, meio acinzentado, tá? Pessoas que nasceram de 1971 para cá já possuem aura prata naturalmente, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Pessoas que nasceram de 1971 para cá, a aura delas vai oscilar e tal, vai mudar, vai ter cores e tal, mas o prata vai aparecer em algum momento e vai ficar ali como cor dominante, tá? Eu sou de 78, né? Então eu já tenho aura prata naturalmente. Só que como a minha aura é amarela, então geralmente, alguns momentos ela fica totalmente prata, outros momentos ela fica totalmente amarela, e outros momentos ela fica um misto das duas cores, que é prata com amarelo, né? Fica o prata com nuances de amarelo e tal. Não sei, deve ser algum curto-circuito que eu tenho desde novo, né? Mas o pessoal que já nasceu de 1971 para cá, eles possuem a aura prata, tá? O prata tem a ver com a mutação e a transmutação do planeta. Tem a ver com os momentos do julgamento final, descritos em Apocalipse na Bíblia, né? E tem a ver com a profecia divina, que é algo que futuramente eu vou falar sobre isso, mas tem alguns outros vídeos no canal, que se você quiser você pode fuçar, que eu falo um pouco sobre isso, tá? Mas segundo os seres comentam e falam, né, tudo começou na Terra com o prata. E aí, portanto, como nós estamos aí nos momentos finais, tudo também deve finalizar com o prata. Só que agora não é energia sutil, como camadas áuricas, como a energia que vai reger essa mudança de quarta para quinta dimensão. Tá? O planeta da gente já está em quarta dimensão desde 2010. Nós, seres humanos, ainda não. Nós ainda vibramos em terceira dimensão. O fato de nós, seres humanos, vibrarmos em terceira dimensão e estarmos num planeta que já está vibrando em quarta, traz muitos desacertos energéticos, tá? Entre eles, o maior desacerto energético que acontece tem a ver com a transição temporal. Então o tempo ele já não passa mais na mesma velocidade que antes e nós não conseguimos acompanhar o tempo na mesma velocidade que antes, né? Por quê? Porque a gente ainda está vibrando em terceira dimensão e o planeta já está em quarto. O tempo cronológico terreno está indo embora para ele entrar dentro do que seria os ciclos galácticos, que também é uma coisa que eu vou falar mais à frente, tá? E se você tem a aura prata, toda essa transição para essa nova realidade, para essa nova visão de mundo, para a transmutação que você precisa sofrer, seja física, seja consciencial, ela só vai ajudar, ela só vai acelerar e te deixar mais apto para lidar com isso, tanto energeticamente, quanto fisicamente, quanto mentalmente, tá? Então, ou seja, o prata é a cor ideal para você ancorar nos dias de hoje, tá? Poxa, Pierre, que legal! E como que a gente bota o prata na aura? O prata, para ele entrar na aura, é muito simples, tá? Você tem que fazer mais ou menos o que eu falei sobre o violeta, né? Então você tem que alimentar a sua consciência,
trabalhando aí a sua espiritualidade, mas também trabalhando a sua mentalidade. Então você precisa trabalhar aspectos mentais. Tudo que seja exercícios que ajudem na aceleração dos aspectos mentais, dos ciclos cerebrais, vão ajudar fortemente no que diz respeito a não só ancorar, a manter a energia do prata na sua aura, né? Então quebra-cabeças, por exemplo, são muito bons. Palavras cruzadas, né, são muito bons, principalmente caça-palavras, tá? É muito bom. Baralho Zener, para quem não conhece, o baralho Zener é aquele baralho que a gente vê em filmes de paranormal, né? Que tem cruz, quadrado, círculo e estrelas, né? E ondas. E aí a pessoa tem que adivinhar qual é a figura que está ali. Não é bem adivinhar, tá, gente? Aquilo é um aspecto mental. Cada uma daquelas figuras, ela desprende um tipo de vibração específica que, através do desenvolvimento da paranormalidade, você consegue fazer com que a sua pituitária capte essas informações e aí você consiga perceber qual é a figura, mesmo que você não esteja vendo, tá? Então, assim, só que, claro, são exercícios mais avançados e tal. Se você já nasceu depois de 1970, beleza, você já tem aí de 1970 para cá a facilidade de ter a aura prata naturalmente. Se você não nasceu depois de 70, você nasceu antes, isso não significa que você não vá conseguir, mas você precisa fazer alguns trabalhos como esses que eu falei. Eles vão acelerar você, vão acelerar os seus ciclos, vão ajudar com que você não só tenha a aura prata, mas a mantenha, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu já falei bastante hoje. O vídeo tinha que ser um vídeo um pouco mais curtinho, né? Que é um vídeo aula mesmo, onde a gente está falando sobre coisas bem iniciais aí. Eu acho que até acabei aprofundando um pouco mais. Para quem é de primeira viagem, pode ser que tenha um pouco de dificuldade com a linguagem, mas eu tentei mastigar tudo ao máximo, tá? Próximo vídeo do canal, eu não sei como é que vai ser, porque provavelmente eu vou estar viajando, tá? Eu vou viajar de férias, então não sei como é que vai ser. Provavelmente eu devo fazer alguns shorts, né? Alguns vídeos meio sem edição mesmo e tal. Ou só devo lançar os vídeos quando eu voltar depois do dia 26. Mas eu vou deixar todas essas informações na minha rede social para quem me acompanha lá no Instagram, né, que é o Resgate Cósmico. É só você seguir lá, que lá você vai ter todas as informações, todos os pareceres sobre o que acontece aqui no canal, beleza? Gente, se você chegou até aqui, agora é aquele momento que eu peço para você, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no nosso canal. O que você está fazendo aí assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu? Inscreva-se, tá? É rapidinho, você desce a tela aqui, ou você vem aqui, ó, no cantinho aqui do vídeo, que vai ter uma marca d'água, você passa o dedinho ali, ou você passa o mouse em cima, já vai aparecer o botão de inscreva-se. Inscreva-se, tá? E marca o sininho para poder você receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, porque o YouTube não avisa ninguém, vocês sabem disso, tá? Deixa o seu like pra gente, isso também ajuda bastante, fortalece o canal, né? Comentem o que vocês acharam, se vocês estão gostando desses formatos novos de vídeo, tá? Esse ano eu vou pegar esses formatos de vídeo e em breve eu vou trazer uma novidade para vocês, tá? E essa novidade eu vou revelar em uma live que eu vou fazer no Instagram, com data ainda a ser confirmada, tá? Mas assim que eu tiver, eu vou falar isso para vocês aqui, né? Esse ano é um ano de muitas mudanças, tá? Tanto para o ano quanto mudanças que eu quero instaurar, né? Para mim e para vocês. Então, entre essas mudanças, tenho algumas surpresas mais programadas para o canal, né? Entre elas cenário e coisas do tipo. Então aguardem por mudanças, que vai ser um ano bem legal, beleza? Um abraço a todos então, uma boa noite, um bom restinho de quarta-feira para cada um de nós e um bom restinho de semana também. E fiquem na luz. Até a próxima.
Tchau.